Olá, meus irmãos, que a benevolência do Pai e o amor do nosso Mestre, nosso Messias, esteja conosco nessa noite. Bom, meus irmãos, eu venho por meio desse vídeo trazer uma mensagem a todos os irmãos e a todas as irmãs que se encontram no meio do sistema religioso, sendo enganados, sendo manipulados, sendo atraídos pelas promessas enganosas dos líderes religiosos. Que este vídeo possa chegar a esses irmãos e dessa forma, dessa maneira, eles possam começar a enxergar, para que as escamas dos seus olhos caem, pois aquele que caminha na sombra, ele não sabe para onde vai, pois está sendo conduzido, sendo guiado pela sombra das trevas. Bom, meus irmãos, os fariseus, os líderes religiosos, eles não obedecem nem o menor tio da lei. Quanto mais o maior mandamento da lei: amor ao Pai e amor ao próximo. Mas como amará o Pai, a qual nunca viu, se não ama o seu próximo? Pois engana, promete e não cumpre. Marcos, capítulo 7, e versículo 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, caminharam até a Galiléia e foram ter com Messias, o único e verdadeiro pastor, e perguntaram: por que seus discípulos desobedecem os ensinamentos dos líderes religiosos dos seus antepassados, de Abraão, de Isaque, de Jacó e Moisés, pois não lavam as mãos antes de comer? Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos. Um ato cerimonial, uma justificação da carne, a qual não tem valor algum. Como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, e versículo 1. A lei traz sombras das coisas futuras, não exatas, não concretas, não estabelecidas e muito menos firmadas, pois a lei não pode aperfeiçoar aquilo que já foi aperfeiçoado, pois é uma sombra, uma justificação da carne, um ritual enfermo, sem valor, algo físico, apenas exterior. Apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos, quando chegam das ruas, não comem sem antes se lavarem, e observam todas as outras tradições, tais como lavar os copos, jarros, vasilhas, talheres, camas e assim por diante, quando eles chegam das ruas. Então os fariseus e mestres da lei perguntaram ao Messias: por que seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos antepassados, em vez de comerem com as mãos impuras, isto é,
sem se lavar. Eles se preocupavam com a lavagem cerimonial e as suas regras alimentares rígidas. Da mesma forma, do sistema religioso atual, eles só observam as coisas físicas, o exterior, e não compreendem o interior, o espiritual. E não davam importância à lei do Pai, à justiça, à fidelidade, o caráter e a misericórdia. Por isso que o Messias disse, lá no livro de Mateus, capítulo 23, e versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro eles estão cheios de ganância, cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Vivem de aparência, de vestes compridas, gostam de ser exaltados, de ser reconhecidos, de ser chamados de rabi, de pastores, de chefes. Gostam dos primeiros assentos nas suas sinagogas, nos seus banquetes, nos seus congressos. Mas vocês não devem ser chamados de mestre, de pastor, chefe, pois um só é o vosso mestre, vosso chefe, ao saber, o Messias. Todos vocês são irmãos. Observou, meus irmãos? Respondeu o Messias: e por que vocês desobedecem o mandamento do Criador? Por causa da tradição de vocês. Pois está escrito no mandamento: honra o teu pai e honra a tua mãe. E na lei de vocês, Levítico, capítulo 20 e versículo 9, está escrito: quem desobedecer seu pai e sua mãe terá que ser morto, executado. Quer dizer que eles não obedeciam à lei do pai deles, entre eles mesmo, mas pegava essa lei para executar as pessoas. Foi por isso que o Messias disse: vocês não obedecem nem o pai de vocês, o diabo. O Messias honrou seu pai e honrou a sua mãe. Mestre, seus irmãos, suas irmãs, sua mãe estão do lado de fora da porta e querem ter contigo. Ele disse: quem são meus irmãos, minhas irmãs e mãe? Aqueles que não obedecem os meus mandamentos, que são os mandamentos do meu pai, não faz parte da minha família. Aqui estão meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs, os apóstolos. Aí eu lhe pergunto: vocês estão dentro da porta ou fora da porta? Faz parte da família ou não faz parte da família?
Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto ao Pai, ao Criador, então não precisa ajudar seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem do Pai Criador enviada a vocês por intermédio de anjos para seguir seus próprios ensinamentos. Quer dizer que os filhos estavam em falta com seus pais. Eles deixavam de ajudar seus pais, sua mãe, seus entes queridos, próximo, o amigo, o necessitado, o órfão, a viúva, para levar a oferta, o dízimo, aos líderes religiosos, que não vestia o órfão, a viúva e os necessitados. Eles estavam em falta com seus pais, para servir os líderes religiosos, a fim deles ter suas regalias, as suas mordomias e dormir na cama de marfim. Não era para o Criador, pois está escrito: o nosso Pai não é servido por mãos humanas, ele não precisa de nada de alguém, pois ele mesmo que dá a todos a respiração, a vida e todas as demais coisas. Então, é a mesma coisa, a sombra, a escuridão atual que se encontra no sistema religioso. As pessoas estão deixando de ajudar o próximo, o seu semelhante, ente querido, o necessitado, e trazendo as ofertas, o dízimo, para os líderes religiosos. Que o dízimo era o alimento e sempre foi o alimento, mas os líderes religiosos, eles trocaram a verdade em mentira e fizeram do dízimo dinheiro. Não é dinheiro, é alimento. E dessa forma vocês perecem. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, preceitos, ordenanças, a sombra dos seus antepassados. E aqueles que andam, que caminham na sombra, perecerão. O Messias chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam, entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. A desobediência. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes, mestre, que os fariseus ficarão ofendidos quando ouvirem isso? Ele respondeu, o mestre: toda a planta, toda a árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Quer dizer, meus irmãos, o nosso Pai não plantou essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore já está posta o machado na raiz. E toda árvore que não der bom fruto será arrancada, amarrada e lançada no fogo ardente. Deixem, eles são guias cegos
Pastores cegos, plural. S, plural. Guias cegos, pastores cegos, todos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Observou? Vocês estão sendo conduzidos pela sombra, pelas trevas, por líderes religiosos, guias cegos. Então Pedro pediu-lhe explicação da parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou o mestre. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, do pensamento, da mente. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna impuro. O que torna impuro o homem é a desobediência, essas práticas religiosas, a qual os líderes religiosos fazem que vocês comem, que vocês pratiquem. Falso testemunho. O Messias disse: eu não recebo testemunho de homens, pois vos conheço a todos, e sei que vós não têm amor de verdade junto ao Pai. Então, esses testemunhos que vocês estão dando em cima dos altares, em cima dos púlpitos, não é para o nosso Pai, é para o líder religioso se exaltar, se engrandecer na sua carne. Entendeu, meus irmãos? Observou que eles não obedecem nem o menor tio da lei, quanto mais o maior mandamento da lei: amor ao Pai e amor ao próximo. Mas como amará o Pai se não ama o próximo? Rouba, engana, manipula, destrói o verdadeiro santuário aonde o nosso Pai habita e faz morada? Bom, meus irmãos, que essa mensagem fique nessa noite, que vocês possam meditar nessa mensagem, para que as escamas dos olhos de vocês caem, e assim vocês começam a enxergar o espiritual e deixar a sombra de lado, os líderes religiosos. Que a benevolência do nosso Pai, o amor do nosso Mestre esteja conosco.